Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando o período de quarentena aí? Todo mundo isolado, todo mundo afastado, todo mundo tomando os devidos cuidados? Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para falar para vocês como não perder uma venda, como não perder um negócio. No último vídeo que nós fizemos, tanto aqui no YouTube quanto no IGTV aqui da Bom Plano, nós falamos sobre 3 pilares que eram fundamentais para você converter a venda, para você vender mais nesse período de quarentena. Só que nós começamos a identificar que tem pessoas que estão perdendo venda e nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui, então grava aí e já deixa o curtir aí pra gente, já deixa o seu like aí, porque isso é importante pra gente, tá? Pra gente continuar fazendo conteúdo para você e não percam essas dicas porque elas são de fato valiosas. Bom, basicamente, uma negociação ela é composta por comunicação. Não tem a menor forma de você negociar algo sem se comunicar com alguém. E a comunicação, todo mundo já sabe, isso não é novidade pra ninguém, ou talvez seja novidade pra você, e eu vou achar maravilhoso, porque aí você vai achar que eu sou o Pelé das negociações e das vendas, isso pra mim é bom. Mas a comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que a pessoa entende. Então, primeiro pilar aí, eu não posso ter uma linguagem muito técnica. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas, pra parecer ser alguém perito num assunto, especialista num assunto, ela traz argumentos técnicos e faz com que a pessoa do outro lado fique assim. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Esses dias eu vi uma live da Anitta falando sobre política e a cara dela era a mais legal de todas. A mulher falava de política e a Anitta fazia assim. Você percebe que não estava confortável para ela falar sobre aquele assunto. Pois é, então você também, já vamos para o segundo tópico aqui, é você estar atento às expressões corporais. Já reparou como às vezes você está falando com a pessoa e ela não está muito se preocupando com aquilo que você está falando, ela não está entendendo aquilo que você está falando, às vezes ela está meio dispersa, você fala, ela está olhando para o lado, ela olha para o outro, o telefone tocou, ela vai atender. Ó, vai ser até mais fácil, você não vai nem precisar editar essa, hein? Caraca, o telefone tocou bem na hora. Criança gritando, tá? Então assim, às vezes você não escolheu o melhor lugar para você negociar com aquela pessoa. Às vezes, na verdade, você não teve oportunidade de escolher. Ela te chamou para uma reunião na casa dela, enfim, as crianças estão gritando, você percebe que o ambiente não está tão agradável, então é importante você saber se aquela pessoa está assimilando o que você está falando. Então você já tem duas situações aí. Você precisa ter o feeling de que você não pode falar de forma tão técnica com pessoas que não conhecem o assunto. Às vezes a pessoa ela conhece o assunto e aí você quer parecer que você conhece mais que ela e fala mais técnico ainda, então toma cuidado, porque alguns argumentos, dependendo do momento da venda, dependendo do momento da negociação, eles não são pertinentes, eles são só blá blá blá, só encheção de linguiça. Então muito cuidado, porque às vezes você começa a se tornar chato. Não tem nada pior do que você perder o time da negociação por estar dando argumentos ou coisas que não fazem a menor relevância para aquele cliente. Então vamos lá, você já entendeu que você não deve ser muito técnico, embora às vezes você possa trabalhar com algum produto que é técnico, mas tem uma comunicação mais flexível, uma comunicação mais ampla, tá? Para você falar tanto com gente que conhece quanto com gente que não conhece, que ainda é leigo daquele assunto. Também não pode ser muito vulgar a sua comunicação, você não pode ser muito desleixado, falar gírias, enfim, entre outras coisas. Eu sei que para alguns mercados, alguns segmentos, eles até praticam isso, principalmente varejo, loja, enfim, que existe todo um conceito, um público que já está mais acostumado, habituado com aquele ambiente, enfim. Mas vamos pensar o seguinte, às vezes você trabalha por telefone e tudo isso que eu estou falando talvez não faça o menor sentido para você. Mas com anos de experiência em trabalhar com o telefone, eu percebo que a gente consegue sentir todas essas mesmas coisas que eu estou falando através da linha telefônica. Se você for uma pessoa sensível àquilo que você está falando, quando você ouvir a pessoa, pela entonação de voz dela. Então vamos pensar, eu falei lá no começo que você tem que prestar atenção nas expressões da pessoa. A entonação de voz é uma das formas de você entender aquilo que aquela pessoa está falando. Eu posso estar falando oi, de oi, tudo bem? Eu posso falar oi, pô, o que você quer? Você entende? Então o telefone ele é um pouquinho diferente, mas isso é tema para um outro vídeo, depois a gente vai abordar lá também com vocês. Eu quero trazer técnicas aí, e aí já fica aí também. Por isso que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque tudo que nós estamos falando tem um fundamento, está baseado em vendas e faz parte do nosso dia a dia, tá bom? E se isso está te ajudando também, depois também fica como uma liçãozinha de casa, compartilha com seus amigos aí, o pessoal que trabalha na área de vendas, enfim. É isso, você vai estar ajudando ele e também ajudando a gente aqui do canal. Uma coisa que eu tenho percebido e que às vezes por uma questão de ser muito
técnico ou de conhecer muito um produto, as pessoas elas pulam etapas da negociação. Então já anota aí também, não devo pular etapas da negociação, eu tenho que seguir o passo a passo. Por que que isso acontece? Digamos que você já conhece o mercado, você já é uma pessoa que trabalha há anos com isso, você já conhece muito bem o cliente, e aí você começa a pular etapas do negócio, você fala assim, cara, por que que não tá fechando? Porque deve ter algum detalhezinho aí, alguma coisa que você deixou para trás. Por quê? Porque você está improvisando. O improviso ele acontece sim na venda, tá? Inclusive a capacidade de improvisar é algo que a gente entende como uma habilidade, como algo bom. Só que isso não pode substituir o planejamento. Então, se você se planejou, cumpra cada etapa dessa venda, cumpra cada etapa desse processo. Então, vamos lá. Nunca coloque o improviso à frente de um planejamento. O planejamento ele precisa ser seguido. Para eu fazer esse vídeo para vocês, a Maíra, que é a pessoa que edita isso para mim, ela vem com planejamento, ela coloca por tópicos. E quando eu não tenho isso, eu me sinto totalmente perdido. Fica só o registro pessoal aqui, tá, Maíra, da importância do seu trabalho e da competência da Maíra. E o quão difícil é ela editar um vídeo meu, porque dá muito tempo, cara. O improviso ele acontece também em momentos de objeção e por isso essa habilidade ela é importante, tá? Só que eu já percebi que algumas pessoas elas quebram objeções trazendo alguns atributos que eu entendo como negativo. Às vezes o cliente pode perguntar assim, tá, por que que eu devo fechar com você ou por que que eu devo trocar o meu fornecedor? No caso, quando a gente está negociando com o cliente, ele fala assim, por que que eu devo trocar o meu corretor e fechar com vocês? Aí eu tenho que demonstrar as minhas qualidades, não ridicularizar e não diminuir a competência do meu concorrente. Isso pode ser um tiro no pé. O cliente ele pode entender como prepotência e arrogância. E ali você já criar uma lacuna entre aquilo que ele acredita ser bom e aquilo que ele quer desprezar. Com base nisso, a gente aborda um outro tema também que é muito importante. Às vezes você é uma pessoa politizada, às vezes você é uma pessoa religiosa, às vezes você é um fanático por futebol. Eu tenho certeza que esses assuntos podem te fazer perder uma venda. Não que esses assuntos não sejam importantes, mas esses assuntos não devem ser tratados numa mesa de negociação. Você está lá para falar de negócio. E lembra, às vezes uma reunião você elimina ela com um e-mail, ou seja, as coisas elas precisam ser objetivas. Se é para ser objetivo, esse talvez não seja um momento de falar de política, esse não seja um momento de você expressar suas opiniões, esse não seja um momento de você se posicionar em relação a coisas que não estão relacionadas ao seu objetivo, que é a venda. Uma das formas mais comuns hoje das pessoas te procurarem, analisarem o seu comportamento, saber com quem elas estão lidando, se elas estão fazendo negócio com a pessoa correta, é através das redes sociais. Então, muito cuidado com a sua rede social. Você já mandou mensagem para alguém do seu WhatsApp e a sua foto estava assim, ó? Ou assim? Ou até mesmo assim? Então, muito cuidado com esses detalhes. Às vezes você tem essa foto no seu WhatsApp como perfil, você acha que é algo particular, você manda uma mensagem para a pessoa, ela vê e já causa ali uma má impressão. E depois para você tirar essa má impressão é complicado. Ou ela entra no seu perfil do Instagram, tá lá um monte de coisa, você fazendo campanha política, ou às vezes até questões religiosas. Não que você tenha que omitir quem você é, mas não seja extremista. É isso que eu estou te pedindo. Tenha equilíbrio. Equilíbrio é bom em todas as coisas, sendo religioso, sendo político. Por quê? Quando você é extremista, você demonstra que você não tem a capacidade de olhar na ótica do outro. E se você não tem a capacidade de olhar na ótica do outro, você não é capaz de entender a necessidade do outro, muitas vezes. Então o cliente ele quer lidar, ele quer se relacionar com pessoas que estão abertas a enxergar como ele enxerga. Então isso é muito importante. Não perca mais vendas por esses detalhes. E isso acontece, pessoal. Não pensa que, não, isso é bobeira. Acontece e acontece muito. Uma das coisas que eu percebo que também pode dar ruim aí na sua negociação é o seguinte: você não pode entrar nela achando que você já ganhou. Você não pode ofertar um produto para o cliente acreditando que ele não vai ter variáveis, que ele não vai ter as suas objeções, tá? Então fique atento. Essa questão da autoconfiança, de achar que já ganhei, que já levei, que a venda tá feita, cuidado. O oposto disso também é muito perigoso, tá? Eu conheço pessoas, não na minha equipe, imagina, tá? Bem longe daqui da minha empresa, eu conheço algumas pessoas que são pessimistas, que elas sempre se acham inferiores ao concorrente, que elas acham que o que elas têm para oferecer está sempre atrás do que já estão oferecendo, que as condições dela tá sempre pior do que as dos outros, que ela trabalha num escritório menor do que o dos outros, por isso que nunca vai fechar um grande cliente. Então, se você é pessimista, isso também é um problema. Então vamos lá, voltando. Eu não posso entrar achando que eu já ganhei e que não vai existir nenhuma dividida aí no meio do caminho. Vai existir dividida, vai existir dificuldade, mas eu também não posso focar na dificuldade e ser pessimista ao ponto de achar que tudo está cooperando para que eu não feche aquele contrato. Equilíbrio
equilíbrio é tudo. Então, entenda tudo o que foi falado, pese numa balança, veja se de fato isso está te atrapalhando nas suas negociações. Se você já não pratica isso, ótimo, parabéns, você está 50% à frente de muitos aí. Mas se você está praticando isso, pare agora, pelo amor de Deus, tá bom? Essas foram as nossas dicas de hoje. Não esquece de curtir. Eu tô vendo que vocês estão saindo aí sem curtir. Eu quero acreditar que é porque vocês estão gostando muito do vídeo e vocês acabam esquecendo. Vocês não veem que terminou e acabam esquecendo. Mas se você gostou, curte, compartilha também com seus amigos aí, e é isso. Ah, e lembra que eu falei? Se você ainda não se inscreveu lá no começo do vídeo, quando eu falei, se inscreve agora que ainda dá tempo. Um beijo e que Deus abençoe vocês.